sou a professora Maria Cláudia Cola Róvulo Takatsuki e essa videoaula vai tratar do tema recombinação, ligação e mapas genéticos. A recombinação, ligação e os mapas genéticos, eles são os primeiros passos para nós conseguirmos entender que os genes estão localizados nos cromossomos e que nós temos muitos genes localizados em cada cromossomo. Além disso, a posição desses genes nos cromossomos são essenciais para o desenvolvimento e para a regulação gênica. Portanto, o primeiro passo é nós entendermos um pouquinho sobre recombinação ou crossing over. Esse mecanismo molecular que ocorre e que promove variabilidade genética no sentido de que ele modifica as combinações gênicas que nós temos nos cromossomos. Então, relembrando, o crossing over, ele não origina variabilidade genética, ele promove uma recombinação dos alelos, aumentando a variabilidade no sentido de ter genes dominantes e recessivos, alelos de um tipo, alelos de outro, em cromossomos nos mesmos homólogos, mas associados de formas diferentes devido a essas trocas que ocorrem durante a meiose. Tá? Então, essa seria a ideia de recombinação, que seria essa troca de partes de DNA nos cromossomos homólogos, ou seja, eu só vou ter essas trocas, por exemplo, entre os dois cromossomos 1 ou entre os dois cromossomos 24. Por isso ele é chamado de crossing over ou recombinação. E como eu comentei, ela é super importante para nós termos variabilidade genética. O crossing over ele vai ocorrer durante a meiose, especificamente na meiose 1. Como eu já comentei no slide anterior, entre os cromossomos homólogos e especificamente entre cromátides não irmãs. Antes dessa célula entrar em meiose, ela vai passar por um processo de duplicação do DNA. Então, essa primeira célula, está indicando exatamente isso, que essa célula, antes dela entrar em meiose, ela duplica o seu genoma. Então, eu tinha 2 quantidades de cromossomos, eu passo a ter agora 4 quantidades. Bem, quando ela entra em meiose, que seria a meiose 1, pois a meiose ela tem 2 etapas, 2 divisões, mais somente uma duplicação, que foi essa que eu acabei de comentar. Então, durante a meiose 1, especificamente durante o paquíteno, na prófase 1 da meiose 1, vai ocorrer o pareamento dos cromossomos homólogos. Durante o pareamento dos homólogos é que vai ocorrer a troca essa troca, entre as cromátides não irmãs, mudando a combinação dos alelos dos genes que participaram desse processo de crossing over. Nessa divisão também, durante a meiose 1, também vai ocorrer na metáfase 1, ocorre um embaralhamento dos cromossomos, e é por isso que, quando forma o gameta, esse gameta vai receber uma quantidade diferenciada de cromossomos ou paternos ou maternos, ok? Bem, então, terminada a meiose 1, serão originadas 2 células, tá? Porque houve a separação agora dos cromossomos, então agora eu tenho 2 células, olha, com 2 quantidades de DNA, que vai passar pela meiose 2. A meiose 2, ela é uma divisão celular simples, sem duplicação, do material genético, formando então cada uma delas 2 células, originando finalmente 4 células com uma única quantidade de genoma, conjunto cromossômico, que vai ser diferenciado e vai originar, então, os gametas com uma combinação gênica diferente. Cada célula dessa é única e vai originar gametas únicos, então, para fecundar e originar novos indivíduos. Essa figura é só para mostrar mais detalhadamente as cromátides não irmãs, as cromátides irmãs e a região onde pode ocorrer o crossing over. Lembrando que o crossing over ele pode ocorrer entre entre o cromossomo azul que está aqui mais à esquerda e o que está mais à direita, entre esse mais à esquerda e o segundo, entre o segundo
o segunda cromátide e a terceira, que foi a demonstrada aqui na imagem, e entre a segunda e a quarta, ok? A gente normalmente mostra entre as cromátides centrais só para facilitar. Então, é só para mostrar aqui a ocorrência de crossing over e que ela vai ocorrer entre cromátides não irmãs. Só para mostrar que após o crossing over, né, após esse processo, né, de aumento de variabilidade de crossing over, eu tenho aqui uma nova combinação alélica nesses cromossomos homólogos. Como eu mostrei para vocês, nós teremos os genes, né, localizados no cromossomo em determinadas posições. Nós temos dois, por exemplo, fazendo para a gente fazer analogia para entender melhor o linkage. Dois genes podem estar localizados no mesmo cromossomo e próximos um do outro. E isso vai ser importante para que ocorra a segregação mendeliana durante a meiose e depois para a formação dos gametas. Como nós temos esses genes próximos uns dos outros, nós temos duas definições que são importantes, que são os grupos de ligação, que são exatamente esses genes que estão localizados no mesmo cromossomo. Então, cada cromossomo, eu posso dizer que é um grupo de ligação, considerando o nosso genoma humano, que são 23 cromossomos que compõem um genoma, né? Então, nós temos 23 grupos de ligação. Nas nossas células somáticas, nós temos 2 genomas. Portanto, em cada célula somática nossa, nós temos 2 conjuntos, 2 grupos de ligação. As nossas células germinativas, depende, se ela já passou pelo processo de meiose, cada gameta tem um grupo de ligação. Nós podemos também definir o conceito de sintenia. Sintenia é essa propriedade dos 2 genes estarem localizados no mesmo cromossomo, né? Estarem um próximo do outro. Então, a gente chama isso de sintenia. Genes sintênicos significa que eles estão no mesmo cromossomo. Mais especificamente, quando os genes eles são sintênicos, nós podemos considerá-los da seguinte maneira. Se eu tiver no mesmo cromossomo os 2 genes, né, os 2 alelos dos 2 locos dominantes, ou os 2 genes dos 2 alelos, dos 2 genes, um ao lado do outro, eu digo que eles estão em fase de acoplamento ou em fase cis. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, mas eu tiver para um loco o alelo dominante, para o outro loco o recessivo ou o contrário, nós dizemos que eles estão em fase de repulsão ou em fase trans. Se esses genes eles estiverem tão próximos um do outro, que não ocorre crossing over, nós dizemos que eles formam haplótipos. Agora nós podemos responder a seguinte questão. Qual a relação entre crossing over e ligação, né? Para que a gente está vendo tudo isso? Porque quando a gente trabalha com o crossing over e quer descobrir qual a posição desses genes no cromossomo, qual gene está ao lado de qual gene, nós utilizamos o que é chamado de recombinantes. E assim é possível fazer uma estimativa dessa distância entre os genes nos diferentes cromossomos. Tudo isso começou com um estudo realizado por Thomas Hunt Morgan em 1910. Ele demonstrou que os genes estão ligados uns aos outros lá nos cromossomos e que eles são herdados juntos. Então, ele mostrou mais ainda que existe uma distância linear entre esses genes. Por isso, a gente consegue fazer um mapa de ligação e a gente consegue dizer que um gene está a 10 centimorgans ou a 5 centimorgans um do outro. E essa unidade centimorgan, ela foi denominada em homenagem ao Thomas Morgan, que foi o pesquisador que demonstrou a ligação entre os genes nos diferentes cromossomos. Assim, de acordo com o estudo realizado com o Morgan, e considerando o centimorgan, essa unidade de distância entre os genes, foi definido que 1 centimorgan corresponde a 1% de recombinação. Portanto, quanto maior a quantidade ou maior a porcentagem de recombinantes que a gente encontrar quando realizar os testes,
maior a distância entre dois genes. Quanto menor essa porcentagem de recombinantes, mais próximos estão esses genes. Quando a gente está trabalhando principalmente com melhoramento e utilizando marcadores moleculares, é muito interessante a gente encontrar uma distância, né, de recombinação muito pequenininha. O mais interessante, que é o sonho de quem está trabalhando com isso, é conseguir encontrar um haplótipo. Então, eu tenho o gene que me interessa, que eu quero estudar, e o marcador molecular que eu estou utilizando, eles estão tão próximos um do outro que não tem recombinação e, portanto, eles sempre são herdados em conjunto. Esse é um sonho, mas muito difícil da gente conseguir. Mas o ideal é encontrar sempre o gene de interesse e o marcador com a menor distância possível entre eles. Fazendo uma consideração bem ampla do genoma humano, e considerando que um genoma haploide com 23 cromossomos, né, que é o nosso genoma, nós temos uma estimativa de que o tamanho físico, né, desse genoma todo seria de 3 vezes 10 a nona pares de bases. Isso corresponderia a 4.300 centimorgans, e que tudo isso corresponderia a aproximadamente 50 mil genes. Se agora a gente considerar um cromossomo médio, por exemplo, o cromossomo X, ele é um cromossomo médio, ele tem aproximadamente 1,5 vezes 10 a oitava pares de base. A distância genética que a gente vai ter, nesse caso, seria de mais ou menos 200 centimorgans, o que corresponde a aproximadamente 2.200 genes. Se desse cromossoma médio agora a gente considerar uma banda cromossômica, que a gente faz utilizando colorações de citogenética, então considerando uma banda cromossômica, nós teríamos 3 vezes 10 a sexta pares de base, o que corresponderia a aproximadamente 5 centimorgans. E nessa banda cromossômica de 5 centimorgans, nós teremos aproximadamente 50 genes. Quando nós fazemos a análise de experimentos de cruzamentos para fazer estimativa de mapa de ligação, nós vamos analisar os descendentes e verificar se eles têm o mesmo genótipo parental ou têm o genótipo recombinante. Nesse caso, quando os indivíduos têm o mesmo genótipo dos pais, né, dos parentais, eu devo encontrar uma porcentagem sempre maior que 50%. E aqueles indivíduos que têm um genótipo recombinante, eu devo encontrar sempre uma porcentagem menor que 50%, de preferência muito menor que 50%, para que a ligação, a distância entre eles seja bem pequenininha, como eu comentei anteriormente. Portanto, quando eu fizer essa análise, eu não consegui identificar essas porcentagens maiores e menores que 50%, ou que esses recombinantes eles têm uma frequência muito alta, próxima a 50%, mais ou menos, ou até às vezes superior, isso significa que esses genes eles não estão no mesmo cromossomo e, portanto, eu não tenho ligação e, nesse caso, eu tenho que mudar, né, o gene que eu estou querendo estudar. Essa análise vai me dizer o seguinte: estou querendo verificar qual a distância genética, a distância de mapa que eu tenho entre o gene A e o gene B. Eu sei que eles estão em fase de acoplamento ou fase cis, como eu falei anteriormente. E eu quero verificar se vai ter crossing over. Então, quando eu estou fazendo essa análise, eu já tenho que ter diagnosticado como seriam os recombinantes, ou o que eu esperaria encontrar de recombinantes. Nesse caso, que eu mostro aqui nessa imagem, eu tenho lá os indivíduos que são do tipo parental, eles vão apresentar ou o gene, os alelos A dominante, B dominante, ou eles vão apresentar os alelos Azinho recessivo, Bzinho recessivo. São os tipos parentais. Os tipos recombinantes seriam aqueles que tiverem o alelo Azão para um loco, o Bzinho para outro loco, né? E os indivíduos que tiverem Azinho para o primeiro loco e Bzão para o segundo loco, ok? Então, eu teria isso aqui. Então, esses indivíduos que eu coloquei aqui seriam os parentais, os não recombinantes com uma frequência maior que 50%.
E esses indivíduos aqui abaixo que eu coloquei seriam os recombinantes e numa frequência menor que 50%. Como eu faço esse cruzamento para obter esses resultados? Então, a gente sempre vai fazer o que é chamado de um cruzamento teste, ou seja, eu vou fazer o cruzamento entre os parentais, os pais que têm aquele genótipo que me interessa, né? Ou seja, um indivíduo que é heterozigoto para aqueles dois locos que eu estou estudando, com um segundo indivíduo, né, para o cruzamento, que ele é um homozigoto recessivo para os dois locos, né? Por isso que é um cruzamento teste. Eu vou cruzar os indivíduos que são duplo heterozigotos com indivíduos que são homozigotos recessivos para os dois locos. O que eu vou encontrar, né, o que eu espero encontrar de frequência, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Eu encontrei, nesse caso, 45% de indivíduos que são heterozigotos para esse loco, para os dois locos, e encontrei 45% de indivíduos que são homozigotos recessivos para os dois locos, dando um total de 90%. E eu encontrei os que são os parentais, tá? Esses indivíduos aqui, ó. Os duplo heterozigotos e os duplo homozigotos recessivos são os tipos parentais, porque são iguais aos genótipos dos dois pais. E os indivíduos que são heterozigoto para o primeiro loco, homozigoto recessivo para o segundo, ou o contrário, eles são os indivíduos recombinantes. Veja, eles apareceram, cada um deles, numa frequência de 5%. Somando as duas frequências e dá 10%. Portanto, a frequência de recombinantes que eu tenho é de 10%. Assim, a distância de mapa que eu vou ter entre esses dois genes, ela será de 10 centimorgans. Um exemplo para mostrar como é trabalhada essa questão de montagem, de realização, de desenvolvimento, né, de mapas de ligação e o que nós temos atualmente de mapas físicos desses animais, principalmente dos animais relacionados com a produção animal para alimentação mesmo, né, que nós utilizamos. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. E eu vou usar como exemplo bovinos, né? Nós temos duas espécies de bovinos principais que são utilizadas para melhoramento, bós taurus e bós índicos. E de cada um deles são feitos cruzamentos, né, para que se obtenha animais com mais marmoreio da carne ou animais com leite com maior teor de gordura, menor teor de gordura, maior teor de proteína. Isso vai variando dependendo do que o melhorista deseja selecionar e modificar nesses animais via cruzamentos. Então, esse aqui seria o cariótipo geral desses animais, que eles têm 2N igual a 60 cromossomos. Esse aqui, por exemplo, é o cariótipo de um touro, né? Porque ele é XY, então seria o cariótipo de um touro, só para a gente ter uma ideia do tamanho do genoma deles. Realizando, né, que isso é feito há muito tempo, há décadas que são realizados cruzamentos e fazendo seleção e melhoramento e cruzamentos entre esses animais, eu coloquei aqui um mapa de ligação mostrando, né, essas regiões com os diferentes marcadores que foram sendo encontrados nos diferentes cromossomos. Por exemplo, aqui é o BTA7, então eu teria aqui os diferentes marcadores encontrados para esses animais, e aí eu consigo identificar onde está aquele gene que eu estou querendo melhorar e o marcador que vai me dizer, ó, o gene que você quer melhorar está aqui. Eu não consigo visualizar o gene, mas eu consigo identificar que aquele gene provavelmente está lá porque eu tenho um marcador que está muito perto daquele gene de interesse. Então, isso aqui seria um mapa de ligação. Essa figura mostra um mapa de QTL. Então, esse mapa de QTL, que são locos e traços quantitativos, ele mostra a saturação que já foi feita, né, que é a forma de denominação das regiões que têm marcadores e que estão associados com genes de interesse. Por exemplo, nesse mapa são mostradas regiões de produção de leite, de gordura, de quantidade de gordura no leite e genes associados ou ligados com a quantidade de proteína no leite, dependendo da cor,
E esses traços, eles indicam a quantidade de marcadores que já foram colocados nesses cromossomos ligados a essas características. Além disso, né, quando a gente está trabalhando com o mapa físico, que ele vai me mostrar mais corretamente a posição daqueles genes nos cromossomos, e o que é realizado atualmente é a utilização do marcador, que vocês já devem ter ouvido falar, que são os SNPs, SNPs, que são marcadores, traduzindo do inglês, que mostram para a gente polimorfismos de nucleotídeos únicos, juntamente com as análises de QTL, que são os locos de traços quantitativos, né, que eu já mostrei no slide anterior, um mapa mostrando isso. Então, esses marcadores e essas análises, juntamente ainda com a bioinformática e a biotecnologia, elas têm apresentado um papel muito importante para o melhoramento genético animal. E os SNPs, né, esses marcadores que foram desenvolvidos, eles conseguem fazer uma análise de todo o genoma, como os genomas de bovinos, suínos, caprinos, né, de vários animais de interesse econômico. Eles já estão feitos, né, os sequenciamentos já foram feitos, os SNPs eles permitem identificar, às vezes, 80 mil, 70 mil, 50 mil marcadores em todo o genoma, e por meio da bioinformática, são desenvolvidos softwares, né, são desenvolvidos programas que permitem fazer uma análise e encontrar exatamente aquele marcador que vai ser o importante, onde tem o gene principal, por exemplo, para fazer os cruzamentos, e qual animal eu devo usar para fazer os cruzamentos para obter o melhor resultado nesse melhoramento que está sendo realizado. Para finalizar essa videoaula, eu quero mostrar esses dois gráficos de um estudo que foi feito com gado da raça Holstein, que mostra, esse gráfico da esquerda, ele vai mostrar genes que têm efeitos aditivos. A gente vai ver isso nessa disciplina também em outras videoaulas. E à direita, genes que têm efeitos do tipo de dominância. Então, veja que para dominância, não houve ligação, não houve resultado, porque essa linha horizontal aqui, né, nos dois gráficos, ela seria o limiar. Então, para baixo disso, é um limiar de 5%, mostrando que para baixo não tem ligação, e para cima seriam os genes em que eu vou encontrar ligação ou associação, pelo menos. Mas quando eu olho os genes aditivos, aí sim a gente consegue encontrar ligação entre marcadores e genes de interesse. Então, vejo cada númerozinho aqui embaixo, né, no eixo X, ele está mostrando os cromossomos, e para cima, né, a probabilidade de ter ligação com os genes de interesse, com os marcadores que foram encontrados. Tá? Então, veja que esses pontinhos aqui para cima, eles estão mostrando essa questão da ligação. Quanto mais distante eu encontrar esses pontos, melhor vai ser essa associação para estudar a ligação. Né? Então, veja que eu tenho aqui nesse cromossomo aqui meio laranja, e nesse cromossomo aqui em vermelho, o PRL, e aqui o NPFFR2, seriam os dois marcadores aí importantes para a gente poder trabalhar essa questão de melhoramento para essa raça aí que foi feito o estudo em 2019. Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Até a próxima e obrigada!